Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Imigrante. Aqui nós temos conversas muito bacanas com brasileiros ao redor do mundo e aqui nos Estados Unidos também. Os convidados de hoje são a Márcia e o Júlio Camacho. Eles são naturais de Rio de Janeiro, capital. A Márcia é formada em cinema e o Júlio formado em psicologia. E atualmente ele é mestre de Kung Fu também. Morando os dois em Orlando, na Flórida, e atualmente há cerca de 2 anos aqui nos Estados Unidos. Então vocês já sabem como funciona. Pega aí o seu refrigerante, sua Coca-Cola, seu suco de maracujá. Hoje eu estou tomando minha Ice Tea e senta aí na sala, traz todo mundo. Hoje nós vamos conhecer histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença de vocês dois, Márcia e Júlio. Se apresentem para nós, falem um pouquinho de vocês, de onde vocês são do Brasil. Olá, Roger, um prazer grande falar com você de novo. Primeiro, só fazer uma correção, a gente não mora em Orlando, a gente mora aqui embaixo, no sul da Flórida, em Miami. Estamos realmente... Já trocou? É que é todo brasileiro em Orlando, né? Que já... Eu achei que era Orlando. Acho que é automático mesmo. Mas um prazer grande estar de novo aqui com você, de novo no seu canal, né? A Márcia é a primeira vez que está com a gente. E uma outra pequena correção, porque os meus conterrâneos vão me assistir, eu sou natural do Pará. Mas eu vivi no Rio por muitos anos e, assim, o Rio, para mim, é a minha cidade do coração. Então, só essa pequena correção mesmo. Beleza, show de bola. Conheceu lá, né? Desconheceu lá. Tá certo. Olha que tá ali atrás também. Tem uma gatinha lá atrás. Também faz parte da família. Ela gosta, É nóis. E contem para nós, né? Fala um pouquinho de vocês, né? Como que surgiu também essa ideia de vir para os Estados Unidos? Conta um pouquinho da história de vocês. Achei curioso assim na sua apresentação sobre ser mestre de Kung Fu, porque de fato assim eu sou psicólogo há muitos anos, mas eu comecei muito antes da minha carreira com as artes marciais, muito antes mesmo. Comecei com as artes marciais muito pequeno, criança ainda, e na minha adolescência eu já praticava, comecei a dar aula e foi dali que começou. Em 2000, a nossa organização, a sede mundial dela é aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Então, desde 1997 eu vinha todo ano para cá, acompanhando o meu mestre, para justamente visitar o mestre dele lá em Nova York, em Chinatown, na sede mundial. Em 2016, a gente teve aqui em Miami, né, um evento. Na verdade, o evento era nas Bahamas, mas parte do evento era aqui em Miami, com a matriarca da nossa organização, né? Quer dizer, com a esposa do fundador de uma entidade chamada Moyel Wing Chun, que é basicamente a entidade que a gente atua. E eu tive a oportunidade de ficar com o meu mestre aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, só nós dois, no apartamento da minha irmã ali em Miami Beach. E a gente teve uma conversa muito emblemática, muito marcante, né? Porque ele aprendeu o Kung Fu dele aqui nos Estados Unidos, aprendeu em Nova York, e ele falava para mim alguma coisa no sentido daquele Kung Fu que ele aprendeu nos Estados Unidos e foi para o Brasil e alastrou de um certo desejo de que esse mesmo Kung Fu voltasse para os Estados Unidos. Então virou meio que uma missão assim para mim. E aí nasceu ali o desejo, né, em 2016, foi no final do ano, assim, em dezembro, finalzinho de dezembro de 2016, eu já cheguei no Brasil em 2017 falando para todo mundo que eu ia me mudar para cá, né? Então, essa já foi uma resolução lá de trás. E você sabe qual o visto que ele tem, Roger? Sim, é o EB1, né? Muita gente não sabe sobre o EB1, mas vocês podem falar aqui também. Eu prefiro falar porque ele é super modesto. Meu marido é um indivíduo com habilidades extraordinárias. Eu prefiro apresentar ele. Ele tem o mesmo visto, esse visto foi criado para o Einstein. Então, só para você ter uma noção sobre esse visto. E assim, quando a gente, na verdade, entrou com todo o processo de conversar com o advogado falou, você pode ter o green card direto. Exatamente pela carreira que ele construiu nas artes marciais e que ele é uma referência por toda a formação dele. Então, eu só queria dar essa introdução, porque ele é sempre modesto e ele não fala. E é bacana vocês falarem sobre isso, porque eu acredito que muitas pessoas se qualificam assim como vocês se qualificaram, e às vezes as pessoas não sabem. Então, eu acho que a informação é bom também para que as pessoas tenham mais oportunidades, saibam que elas podem se qualificar para muitos processos aqui nos Estados Unidos. E fala para nós, quando vocês estavam procurando os caminhos para vir para cá de uma maneira legal, obviamente, só foram apresentadas para vocês essa opção ou tinham outras também? Então, na realidade, quando eu decidi vir, né? Claro que assim vir legalmente era a única opção, não tinha
possibilidade de fazer outra naquele momento. E aí eu comecei a pesquisar, e acho que a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo que quer ficar um pouco mais de tempo é o visto de estudante. Então, foi minha primeira opção. Eu tenho alguns amigos, tenho vários amigos aqui nos Estados Unidos, tenho um casal de grandes amigos que moram aí na Califórnia, e a minha primeira opção era exatamente a Califórnia. Eu liguei para esse meu amigo, Alexandre El, que é o nome desse casal. Liguei para o Alexandre, ele falou sobre universidades, deu várias dicas de fazer um doutorado, uma coisa por aqui. E a intenção inicial era essa. Eu tinha planos de vir aqui para a Flórida no início, e ele falou assim, não, vem para a Califórnia antes, vem conhecer, você vai gostar. E aí eu fui, né, logo depois eu fui para a Califórnia, fiquei lá com eles, e lá eu conheci a Mirella, também um casal amigo, e o marido dela, que é cineasta, ele tinha vindo para cá com visto O1, né, que é exatamente o visto de indivíduos com habilidades extraordinárias, só que um visto de não imigrante, não um visto de imigrante. E aí a gente foi jantar com ela, eles me apresentaram e tal, e eu conheci esse advogado de imigração, lá em Santa Mônica, e foi por lá que eu fiz o meu processo. Então, eu tinha ido, inicialmente eu pensei com visto de estudante, aí muito rapidamente, quando eu cheguei na Califórnia pela primeira vez, eu já migrei mentalmente para o visto O1, que é o mesmo visto que eu tenho, só que de não imigrante, mas foi essa conversa que a Márcia falou. Acho que na primeira ou na segunda reunião que eu tive com esse advogado, que era advogado americano, ele falou assim, olha, você pode aplicar para o O1, mas lá na frente você teria que trocar isso para um green card. E me parece, pelo seu processo, que você consegue aprovar, assim, você tem uma boa chance de ser aprovado no EB1 direto. Topou, e foi muito legal, foi muito rápido, assim, a gente fez aquele premium processing, eu lembro até hoje, assim, ele foi protocolado no dia 1º, o EB1A, no premium processing, no dia 12 de junho foi aprovado, foram 12 dias, assim, entre o protocolo e a aprovação, então foi muito rápido. Demorou depois para a entrevista, aquela coisa toda, mas, assim, me pareceu, isso é interessante para fazer um comentário sobre o visto, porque assim, o título é muito pomposo, né? Indivíduos, na verdade, até no papel estava escrito alien com habilidades extraordinárias, e você se sente meio super-homem, né? Você voa? Um lençol amarrado no pescoço e uma cueca fora da calça, porque alien com habilidade extraordinária. Mas não, assim, me parece, né, ser um visto assim, absolutamente possível, desde que, evidentemente, você atenda às exigências, né? O nome eu acho que é mais pomposo do que difícil Não faço ideia, não tenho experiência nisso, mas posso falar pelo nosso processo, pelo meu processo, foi bem tranquilo, foi bem tranquilo mesmo. Né? Você consegue falar para nós, Márcia e Júlio, né, como que vocês se qualificaram para esse processo? Porque, pelas minhas pesquisas, são uma lista com vários requisitos e tal. Como que vocês se encaixaram nos requisitos para a galera saber? Quer falar? Eu falo. Então, até onde eu entendi, né, como eu disse, eu estou longe de ser especialista, a experiência que eu tenho é a minha, mas eu acho que são 10 critérios e você precisa atender pelo menos a 3 desses 10 critérios. Eu, por acaso, dos 10, atendi a 7, então, assim, foi muito tranquilo montar esse dossiê. Um deles, por exemplo, é ter publicado obras, livros, enfim. O outro é ter matérias em mídia, televisão, jornal sobre você. O outro é você ter liderado outras pessoas, você tem uma importância grande no campo. Então, na realidade, eu evidentemente não sei de cabeça quais são esses critérios, mas então eu me lembro, são 10 critérios, e para você aplicar para esse visto, me parece que tem que atender pelo menos 3 desses critérios. Né? E aí foi o caso. Né? Livros, com certeza, eu tinha publicado, palestras, cursos, eu tinha já uma carreira assim, relativamente boa no exterior, seja aqui nos Estados Unidos, seja na Europa, na Ásia, no que seja. Então, a gente acabou montando um dossiê com mais de, sei lá, 2.000 páginas, né? E dá muito trabalho, evidentemente, assim, né? É crucial que tenha assim, um escritório muito competente para fazer isso, né? Assim, para poder entender exatamente o seu processo. No meu caso, em particular, é difícil porque arte marcial, de modo geral, as pessoas, quando não praticam, não conhecem muito, né? Assim, tem uma ideia pelo que vê no filme, assim, na televisão, mas não entende de fato. Então, você ter uma boa interlocução com o seu advogado de imigração para poder explicar para ele o que como é, e fazê-lo redigir adequadamente a petição, né? Ajudá-lo a redigir a petição, né? Tem que ter um pouco de sorte, né? Você tem que encontrar um bom profissional para poder conduzir esse processo. Vocês tiveram alguma dificuldade para reunir algum documento? Porque eu imagino que cartas de referência, prêmios, artigos publicados, eu não sei qual foi o exemplo de vocês, o caso de vocês, mas algum documento foi difícil vocês conseguirem? Olha, são 2 etapas. Né? Foi a primeira etapa que a gente fez a petição propriamente dita, que são esses critérios. Isso foi bem tranquilo, mesmo as cartas,
Como eu disse, Roger, eu estou nesse campo há 3 décadas, né? Estou praticamente 30 anos dentro dessa arte marcial, já praticava outras antes, e então, assim, conheço muita gente no mundo inteiro. Então, ter as cartas de recomendação, por exemplo, isso foi muito fácil. Na outra etapa, depois que o visto estava aprovado, que a gente fez o processo consular, a gente estava no Brasil, né? Então, a gente fez lá o DS 260, se não estou enganado. E ali tem uma série de documentos que expiram. Você tem que ter, por exemplo, a Márcia morou tinha morado em dezenas de cidades. Então, tinha que ter aqueles certificados da polícia de antecedentes criminais como negativos em cada uma das cidades que ela tinha morado. E esses certificados têm prazo. Então, de fato, tem uma chateaçãozinha burocrática ali em algum momento, mas foi mais nesse segundo. Se você tem, né, se você vai aplicar para um visto desse, e você tem, por exemplo, a sua carreira mais ou menos documentada, aí fica fácil, entende? Porque, assim, na verdade, como eu disse, como era muito tempo, era 30 anos. Só para você ter uma ideia, né, o corte que eu fiz para explicar a carreira foi a partir de 2003. Eu comecei em 1992, mas eu praticamente disse, porque ali teria muita dificuldade de resgatar esse material mais antigo. Não tinha internet, não tinha celulares fazendo fotos como a gente tem hoje, não tinha nada disso. Então, assim, claro, eu tinha certificados, diplomas da época, mas em termos documentais, é como se a minha carreira, de fato, eu aleguei, de fato eu expliquei que eu comecei em 92, mas é como se minha carreira, de fato, fosse cortada a partir de 2003, né? E ali já estava mais fácil, tinha mais registro. Então, para juntar documento, não teve dificuldade, mas deu muito trabalho. Assim, se fazer um dossiê de 2000, assim, tem que perder algumas noites. E conta para... Não, pode falar, desculpa. Eu diria assim que ele era hiperqualificado, talvez, para o O1 e foi para o EB1. Mas por quê? Realmente, como ele falou, ele tem uma carreira muito extensa. Então, assim, foi fácil. É importante a gente ressaltar, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua carreira. E é importante ressaltar que existem mais de 180 tipos de vistos que podem ser aplicados, não diretamente para o Green Card, mas para você fazer essa escadinha e para você tá vivendo aqui nos Estados Unidos e tá fazendo um processo imigratório. Então, quando ele se qualificou para esse, porque a história dele, né, todo o processo que ele teve, então foi muito fácil. E claro que eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento de vida, e assim, é muito possível, acho que é importante as pessoas, às vezes as pessoas não têm noção disso. Quando a gente foi para a entrevista, a gente não tinha noção que ele era qualificável para o Green Card, por exemplo. Então, isso é importante, porque é uma série de fatores, né? E existem várias possibilidades, é importante as pessoas saberem disso. Bacana, é bem interessante vocês falarem sobre isso, porque muita gente não sabe que se qualifica. E até um ponto interessante, porque hoje em dia fala-se muito do EB2, né? O EB2NW, que também é uma modalidade de conseguir o Green Card através de trabalho, dispensando uma oferta de emprego. E observando os requisitos, né, do EB1 e também desse EB2NW, por que o Júlio se encaixou no EB1 e não no EB2NW? Tem alguma explicação? Assim, os advogados falaram alguma coisa para vocês? Foi engraçado porque assim, a gente começou a entender um pouco mais desse processo depois, não antes. Né? Normalmente as pessoas estudam bastante, né? Elas vão escolhendo o caminho delas. No nosso caso foi exatamente o contrário. Eu nunca tinha ouvido falar do EB1, nem do EB2, nem do NW, nem nada disso. Então, o caminho foi exatamente esse. Eu pensei inicialmente no visto de estudante para depois ver como eu faria. Eu pensava, de fato, em fazer um doutorado específico aqui, né? E aí entrar, talvez, inicialmente, essa é a minha ideia, né? Entrar pelo viés da psicologia, pelo viés acadêmico, eventualmente dando aula em universidade, coisa assim, né? E aos poucos ir implementando o trabalho com a arte marcial. Esse foi o primeiro pensamento. E aí, como eu disse, quando eu cheguei aqui, fui apresentado esse visto ao O1. Então, eu não ouvi falar do O2, por exemplo. Né? Assim, eu já fui direto para o O1. E nessa entrevista, e é muito engraçado isso, Roger, porque eu fico imaginando o que deve sofrer um advogado de imigração, né, depois do YouTube. Porque a impressão que eu tenho é que a gente chega lá sabendo, né? Já chega lá explicando, olha, eu quero isso, eu quero dessa maneira. Eu vi na internet que é assim, que é fácil. Então, presta atenção, vou te explicar o que você tem que fazer para mim. Você tem que fazer assim, assim, assim. Imagino que deva acontecer isso. Pelo menos no consultório acontece muito, né? Como psicólogo, acontece muito. A gente assim, olha, eu já vi lá no vídeo que meu caso se resolve dessa maneira. Então, se por favor, me ajude a fazer o que eu já te explico já como é que faz. Então, no nosso caso foi ao contrário, tá? Assim, eu não tinha menor conhecimento.
eu fui apresentado assim, numa mesa de restaurante a possibilidade do O1, né, que era esse visto de habilidades extraordinárias de não imigrante, e aí fui para o escritório com essa lógica. Eu falei assim, eu queria esse visto aqui. E ele falou, ok, dá para fazer, os critérios são esses, assim, você atende esses critérios, porém, para você lá na frente, ele me perguntou, você tem intenções de residir permanentemente? Eu falei, sim, evidente que sim. Ele falou assim, olha, eu vejo que você aplica diretamente. Né? Você quer? Eu falei, quero. E aí ele, enfim, apresentou lá, tinha uma diferença lá de valor um pouco maior, porque na verdade já incorporava essa segunda etapa, né, do processo migratório, e assim, né, e foi feito. Aí só depois que eu descobri essa que tinha do EB1 ao EB5, e descobri que dentro do EB2 existia uma outra coisa, né, que era exatamente essa dispensa, né, desse sponsor, desse patrocinador pelo interesse nacional. Então, assim, eu fui, na verdade, entendendo um pouco melhor da coisa a partir do momento que eu já tinha o Green Card, né? E assim, foi muito interessante, Jorge, foi muito tranquilo, porque a gente conheceu muita gente, tem muito brasileiro aqui, a gente viaja muito aqui por dentro, acaba conhecendo muita gente também, e vê que cada história realmente é absolutamente única. Assim, a gente não conseguiu escutar duas histórias iguais ou parecidas. São muito singulares, são muito especiais. Então, assim, pelo menos a esperança, a expectativa que a gente tem aqui com a nossa história, a gente mostra assim, olha, essa aqui também é possível. É possível. É porque tem muitas pessoas do esporte também, ou até mesmo de áreas profissionais, né, também, medicina e muitas outras coisas. Então, acho que vai abrir bastante a mente das pessoas. Mas falando em termos de valores, né, porque nós sabemos que vir para cá, né, hoje o brasileiro precisa de visto, não é barato. Em termos de valores, você consegue dar um panorama para nós, assim, de quanto que vocês gastaram com todo esse processo? Teve o Premium Process também, que você pode explicar para nós o que é isso? Quanto que custou todo esse processo de vir para cá? A Márcia é melhor para números que eu sempre fui, né? Então é bem possível que eu tenha alguma imprecisão, ela me corrige. Vamos lá. O Premium Processing, na época, eu paguei $1.200, né? Se eu não estou enganado, eles julgavam ali o caso em torno de 9 meses, 1 ano, uma coisa assim. E o EB1, ele permitia, por exemplo, que a gente contratasse esse Premium Processing, que supostamente seria em 3 semanas, uma coisa dessa. Né? Então foi $1.200. Eu escutei recentemente que esse valor aumentou, está acima de 2.000, talvez 2.500, uma coisa por ali. O meu processo, de fato, eu confesso que não sei quanto foi, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa no total, em torno de $20.000. Né? Acho que foi mais ou menos por aqui, né? Foi mais ou menos isso. Assim, na verdade, eu acho que sobre os valores, a mudança que teve mesmo foi no Premium Process. A mudança mais significativa. Acho que talvez não tenha mudado muito as taxas do período que a gente fez para agora. Deve ter até porque a gente fez recente. Na verdade, foi, né, em 2017. Mas eu imagino, assim, se eu tivesse que dar um chute, por exemplo, eu acho que o custo total desse visto seria alguma coisa em torno de $20.000. Né? Interessante. Porque é um visto que, por exemplo, tem aquele B5, né? Que hoje acho que está em 500 mil, sabe? Para você ter o Green Card, e, claro, você vai ter investimento aqui. Quando, na verdade, foi apresentado esse visto, a gente não tinha realmente a opção do EB2NW, mas eu acredito que ele também se qualificaria. Eu diria que esse EB1 realmente o EB1, né? Como diz EB1, tem o EB2, é um visto que tem muitas vantagens, né? Para quem quer vir para cá e migrar. Tem, por exemplo, acho que tem uma diferença, até onde eu entendi, que nesse ENW, quando você faz o EB2, você precisa, e eu estou falando realmente absolutamente de chute, né? Do que eu acho que seja. Você precisa apresentar ou um business plan ou um professional plan. Né? Que é mais caro também. E aí você acaba tendo que fazer por fora, né? No caso do EB1, você não precisa disso, né? Você não precisa fazer um plano de negócio. Foi até interessante que quando a gente teve a entrevista no Brasil, a entrevista para o visto mesmo, foi muito engraçado que a gente tinha uma viagem marcada para Buenos Aires, estava morando no Rio, para Buenos Aires naquele dia, né? E o voo era de manhã, a comitiva toda ia de manhã, e aí quando a gente viu que a entrevista que estava esperando há um tempão foi marcada exatamente para o dia do voo, né? E aí a gente, evidentemente, né, a comitiva foi antes, a gente marcou nosso voo para a noite, né, e foi fazer entrevista. E a gente estava assim, a entrevista sempre gera algum nível de tensão. Vamos comemorar em Buenos Aires. Então, assim, vamos comemorar em Buenos Aires. E chegamos lá, e foi engraçado que nesse dia eu fui para o consulado, fiz a entrevista, e de lá, eu tinha um consultório em Ipanema, eu ia direto para o consultório para atender, né,
as pacientes, e depois voltar para casa, fazer a mala e ir para Buenos Aires de noite. E a gente imaginou que fosse muito rapidinho, né? Assim, por alguma razão, a gente fantasiou que ia ser muito rapidinho. Chegamos lá às 7h30 da manhã, estava marcado para 7h45, por exemplo, deu 9 da manhã, 9h30, nada, a gente esperando, né? Aí falou assim, olha, e demorando, as entrevistas demorando, as pessoas. Aí quando chamou a gente, essa entrevista foram, 5 perguntas. Isso, o que você vai fazer lá? Você já sabe. A Márcia só fez o juramento. Tipo assim, para ela só... A gente levou... Para ela foi simples. Só levantou a mão, você jura, juro. E foi só... A entrevista dela foi só essa. E o que eles perguntam, assim? Porque é um visto de imigrante, então vocês estão vindo para morar aqui nos Estados Unidos. Mas o que eles perguntam para vocês? Acho que é importante a gente ressaltar que não tinha essa entrevista. Parece Antes que essa você precisava era... ser só aprovado pela petição. Essa entrevista entrou exatamente em 2017. Até 2017 não existia. Então, quando a gente foi para a entrevista, a gente era meio que cobaia, porque eles estavam aprendendo a fazer entrevista também. O que o nosso advogado na época falou é que, assim, eu falei assim, como a gente se prepara para essa entrevista, né? O que vem ali, né? E a gente notou que o próprio advogado não estava muito seguro para isso, né? E ele é assim, um advogado americano, inclusive, aí da Califórnia. E ele falou assim, poxa, como é uma entrevista relativamente recente, os próprios oficiais não estão muito, cada um faz de uma maneira, né? Então, assim, as perguntas, assim, para mim, e uma coisa que foi dito, né? Foi mais ou menos medida. Assim, primeiro, eles queriam verificar 2 coisas, basicamente. Primeiro, se aquele processo que foi avisado lá atrás, que foi dito lá atrás, tinha sofrido alguma alteração significativa, que comprometesse, por exemplo, o que foi dito lá atrás, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que eu acho que, assim, me parece dispensável, mas mais importante, é para saber se você é você mesmo, entende? Então, assim, as perguntas foram muito simples, muito rapidinhas. Quem é você? Porque me parece que o processo estava na mão dela, né? Um calhamaço de coisas. E certamente ela não teria lido, não tinha como ter lido aquilo ali. Não sei se tinha algum resumo que fizeram, mas não tinha como ler aquilo ali, porque era muita coisa, né? Eu te confesso que eu fiz e eu próprio não li, né? Porque ia fazendo e botando lá para frente. A gente levou uma pasta de documentos. A gente levou uma pasta enorme, com fotos do casal, 1000 preocupações, né? Mas basicamente isso, perguntou quem que eu era, qual era... Algumas perguntas quase que retóricas, repetindo o que estava lá. Então, acho que assim, pode parecer inocente, mas a sensação que você tem é quase que para confirmar se você é você mesmo. A sensação foi essa. Eles perguntaram o que você ia fazer nos Estados Unidos? Então, isso que eu ia te falar, perguntaram, né? E assim, eu falei assim, eu trabalho com artes marciais, né? Eu pretendo abrir escolas de arte marcial nos Estados Unidos e por diante. E aí que foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, para eu te emitir o visto de imigrante, eu preciso cancelar o seu visto de não imigrante, ok? Eu falei, ok. Ela pega o carimbo, cancela de imigrante, cancela o meu, cancela o da Márcia, devolve os passaportes, fala assim, bom, a partir de agora, a gente só vai falar por e-mail, tá? Eu preciso que você me... Eu falei, putz, não foi. Mas não tenho isso mais. Todo mundo. Entregou um papel verde pra gente. Entregou um papel e falou o seguinte, olha, aqui tá o que você precisa mandar agora. Tem até um ano para mandar. Você tem um ano para mandar. E assim, a gente praticamente tudo, né? Já tinha mais carro, não tinha mais apartamento, a vida estava desfeita esperando a entrevista para vir. Porque então a entrevista era só para você ir lá e apresentar quem você é. E aí eu falo, mas aí quando eu leio, eu pergunto, mas o que falta? Assim, não, eu preciso só de que você escreva o que você vai fazer lá. Eu falei, mas é um plano de negócios, né? Assim, e aí eu já entrei de novo no modo e tem que fazer tudo de novo. Falei, porque o EB2 é isso, é o plano de negócio, né? O negócio... E nessa altura do campeonato, eu já ouvia falar de plano de negócio, plano profissional. Eu falei, meu Deus. 1.700 páginas não foram suficientes. O que eu vou escrever? Aí ela fala assim, não, uma página só. Eu falei, como é que eu faço? Como é que eu boto agora? Exatamente, esse calhamaço que não foi suficiente, como é que eu boto em uma página uma coisa que seja? E aí fomos para a Argentina e foi assim, foi muito impressionante assim, o voo. Pior, né? Eu fui para o consultório para atender, né? Essa minha paciente, espero que ela não esteja assistindo, mas eu confesso, deve ter sido o meu pior atendimento da história, né? Porque assim, foi muito difícil estar ali. Assim, a gente estava em ebulição, né, por dentro. Fomos para Buenos Aires, aí fiz lá o que tinha que fazer, fizemos os seminários, as palestras, o que seja. Enquanto a extração da estratégia. E de madrugada chegava no hotel e ficava traçando estratégia, pensando. E na segunda-feira, né, tem e é grande amigo meu, um grão-mestre dessa mesa de Kung Fu, chamado Pete Parril, da Filadélfia, que é o presidente de da federação internacional que a gente participa. E aí eu liguei para o meu mestre, liguei para ele, liguei para ele direto, ele falou assim, Júlio, o que tiver que escrever, eu escrevo aí para você. Aí eu próprio, né, solicitei algumas coisas, ele escreveu lá, mandou a carta carimbada para mim no mesmo dia, eu peguei,
reforcei em 4 parágrafos que eu queria e mandei. E aí, Roger, tudo que tinha sido muito simples até então, e muito fácil, muito tranquilo, aí virou. Porque assim, você manda esse negócio, a resposta é que você tem uma resposta automática dizendo que seu e-mail foi recebido, e acabou. E Que arrasada. aí você fica Vocês nisso. não têm certeza de nada. Mas nada. Arrasada. E cai o mundo, e você fala assim, poxa, mas estava tudo certo. E aí eu olhava para o passaporte, está com o visto cancelado, e o outro visto não dado. Né? Quer dizer, na verdade, o passaporte Porque não estava com a gente. Não estava com a gente. A gente só estava com o visto, com o passaporte que tinha um visto de turista, porque a gente tinha 2 passaportes. Então, eles ficaram com o nosso passaporte válido e devolveram o outro passaporte com o visto de turista cancelado. A gente ficava... Em outras palavras, a gente ficou sem passaporte. A gente ficou, inclusive, sem... E para a Argentina, vocês foram com o quê? RG? Por sorte, é Mercosul. Pode. Então, você no Mercosul, você viaja com a identidade. Se fosse para algum outro país... Não poderia. O passaporte ficou retido. E depois que a gente entendeu, só depois, que na verdade assim foi um processo, foi um probleminha administrativo. Estava faltando aquela declaração minha de PUI, era só para compor. Então, quando ela cancelou, de fato já estava aprovado, estava tudo certo. Ela só não podia assim finalizar o processo, que faltava uma coisinha. E era essa coisinha que eu enviei. Mas a gente não sabia disso. Só que essa coisinha era do tamanho do Himalaia pra gente. Aí, Né? quando a gente saiu, a gente foi visitar... tem uma escola de arte marcial bem em frente ao consulado. E a gente foi visitar um mestre também, que é amigo. E aí, quando a gente chegou lá, porque a gente tinha falado para todo mundo que estava tudo certo, já estava aprovado, a gente só ia na entrevista que era... E só complementar, né? Chama-se Ricardo Queiroz, assim, um irmão meu dentro do Kung Fu de 30 anos. E a academia dele é exatamente na Rua México, exatamente em frente ao consulado americano. A gente foi com bolsa, aquela coisa toda, assim, deixou as bolsas lá na escola dele. Ele desceu com a gente, ele, assim, foi até a entrada do consulado, bateu foda a gente entrando. Tinha um clima de festa. Porque estava tudo certo. Barra despedida. Quando a gente volta lá para pegar as bolsas arrasadas, ele abre, o Ricardo abre com um sorriso de orelha a orelha. Parabéns. E para dar notícia, né? Parabéns, vocês conseguiram. Aí você... Não.